A obesidade, que antes atingia uma pequena parcela da população, hoje se tornou uma das doenças do século XXI. Mais de 15% dos brasileiros está acima do peso. Hábitos alimentares não saudáveis, correria do dia a dia, são fatores que colaboram para o aumento desses números. E para tratar dos riscos e cuidados com a obesidade, recebemos no estúdio o nutricionista Eduardo Reis. Olá, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. Para a gente começar o nosso papo, existe uma diferença básica entre sobrepeso e obesidade? Se existe, você poderia explicar para a gente? Obrigado pelo convite, Ed. Existe sim, na verdade a gente tem um cálculo básico para conseguir identificar, na verdade, o peso da pessoa, se ela está num peso adequado, se ela está em sobrepeso e obesidade. O que a gente chama de obesidade é um grau de índice de massa corpórea altíssimo, então acima de 35. Na verdade, a conta é uma conta simples. E na verdade, quando a gente tem esses casos muito altos, acima de 35, de IMC acima de 35, é onde a gente considera os quadros de obesidade. E existe, além do colesterol alto, doença do coração, quais as outras doenças que surgem com o aumento abusivo do peso? Na verdade, esse aumento abusivo do peso, do sobrepeso, causando obesidade, na verdade, ele já vem acompanhado com algumas outras patologias, né? Que a gente sabe que tem um pouquinho de distúrbio eletrolítico, então a gente sabe que a pessoa acaba retendo um pouco de água, isso aí acaba por aumentar um pouco a pressão. Esse aumento da pressão pode levar, além da pressão, a gente pode ter também os índices de colesterol altos. E a dislipidemia, que a gente chama, que é esse desbalanço das porções de lípidos na corrente sanguínea, mais a hipertensão, pode levar também a alguns outros desajustes cardiovasculares, então um risco aumentado para infarto, algumas doenças cardiovasculares, fora diabetes também, né? Então, na verdade, é um conjunto de patologias que acaba se formando. Quais os riscos que existem, assim, comer compulsivamente e sem limites? Na verdade, a obesidade por si só, ela é considerada uma doença, né? Então, a gente já tem um padrão muito elevado de obesidade no Brasil. Isso, na verdade, esse índice, ele vem acompanhando os índices lá dos Estados Unidos, que isso aí vem acompanhado, na verdade, culturalmente, né? A obesidade começou a crescer muito a partir da hora onde o trabalho teve que se estender muito. E, na verdade, os tempos restritos de alimentação levaram a gente a procurar aqueles fast foods, são as comidas rápidas, né? São comidas com alta densidade calórica, com uma alta quantidade de calorias. E isso foi gerando ali, então, na verdade, o ganho de sobrepeso. E isso aí a gente pegou um pouquinho da cultura americana. Então, isso foi sendo introduzido aqui no Brasil por volta dos anos 70, 80, onde a gente percebia algumas alimentações mais rápidas, alguma coisa que não precisava sentar para fazer, não tinha aquela delonga no preparo. E isso aí vem acompanhando já há um tempo. Isso é cultural, né? Agora do Brasil, então, o percentual vem aumentando significativamente. Falando em percentual, pesquisas recentes do Ministério da Saúde indicam que mais de 15% da população já está acima do peso. Quais são os fatores que pode estar contribuindo para isso e que parece que é anual, esse aumento? Esse aumento ele vem preocupando bastante a Organização Mundial de Saúde, como eu te falei. Calcula-se aí que esse aumento está sendo muito grande no Brasil. E só fazendo assim uma comparação, há pouco tempo eu estava lendo sobre esse aumento que está sendo bastante expressivo. Calcula-se que se esse aumento continuar da forma que está no Brasil, em 2100, 80% da população seria obeso. Então, na verdade, é um aumento muito expressivo. E, na verdade, como a gente falou, existem vários fatores culturais. O problema é que, assim, eu costumo sempre falar que a gente tem dois tipos de obesos. E ela ataca por classes sociais. A gente pode comparar muito bem aquela classe social boa, que tem uma boa condição, acesso à alimentação, consegue ter um acesso fácil a qualquer tipo de alimento, e aquela classe social bem pobre. Então, na hora que a gente pega a classe C, D e E, é aquela pessoa que tem dificuldade para conseguir ter um acesso, para conseguir ter um padrão alimentar. Na verdade, nesse padrão mais alto,
é onde se consegue chegar na alimentação de alta densidade calórica, com grande quantidade calórica. Então, a hora que a gente pega essa classe, a gente vê que é um pessoal que come mais desses fast foods, são alimentações bem com teor de gordura bem acima do ideal. E a hora que a gente compara com essa classe social mais baixa, o problema foi uma restrição alimentar muito grande em fase de crescimento. E essa restrição alimentar, na hora que ela passar desse período de crescimento e depois da adolescência, na hora adulta, o organismo está acostumado com aquela restrição alimentar e na hora que ele começa a ter uma oferta alimentar, o sobrepeso e a obesidade vem de uma forma muito mais fácil. Ele começa a comer mais. Na verdade, ele come o adequado, só que pro organismo dele, o adequado agora já vai fazer ele subir de peso. Ah, porque não está acostumado com esse tipo de Na alimento. verdade, o que ele causou foi um desbalanço muito grande na ingestão alimentar e a metabolização ali, ela dá uma balançada, ela modifica bastante. E depois que passa dessa fase de adolescência e a alimentação começa a normalizar, ele já começa a ganhar um sobrepeso e às vezes até uma obesidade muito grande. Então eu falo que existem esses dois tipos de obesos, né? E isso, na verdade, ele vem acompanhando agora, a hora que a gente pega a rotina de trabalho, ela aumentou muito, né? Se puder, por exemplo, se eu puder trabalhar 12 horas para poder ganhar, mas eu vou trabalhar. Assim como eu acho que todo mundo pensa assim também. Só que, na verdade, tudo isso vem, se eu posso trabalhar mais, ganhar mais, o meu horário de café da manhã, almoço e jantar provavelmente vai ficar prejudicado. Assim como as refeições intermediárias. Então, isso leva a gente a procurar as alimentações rápidas, com densidade calórica mais alta. Então, isso mais inatividade física, eu acho que é o segredo para o sobrepeso e para a obesidade. Eduardo, tem duas histórias que a gente vai ver. Primeiro a gente vai ver a história de Gilberto, que ele é obeso mórbido. Vamos acompanhar. Quantos quilos você pesava? 190. Quantos meses você já está no programa? Tem um mês. Quantos quilos nesse um mês? 20 quilos. Quanto tempo ainda falta para você fazer a cirurgia? Lá na Unicamp, eles não exigem o peso. Lá eles tratam pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que geralmente tem que ter de 40 a 42. Hoje eu me encontro no índice, eu entrei com 56, hoje eu já estou com 51. Quanto mais tempo a gente perder peso, mais rápido é feita a cirurgia. Eu entrei na dieta da Unicamp, que lá eles chamam de contrato, a nutricionista passa uma dieta pra gente, que eles chamam de contrato. E comecei a fazer exercício físico, caminhada e 1 hora de academia por dia. Eu particularmente, não encontro dificuldade em nada. Não tenho, assim, dificuldade em sair, em passear. Tipo, trabalhar, um serviço mais pesado, né? Uma coisa mais difícil da gente fazer. Depois de começar, a gente anima muito. Eu tive um caso também bem parecido com o dele. E no meu caso era um pouquinho mais complicado, onde eu peguei um paciente com 284 quilos. Onde a maca do hospital tinha que ser reforçada com corrente na base para conseguir aguentar o paciente. E na verdade assim, a gente tem algumas preocupações. Por exemplo, esse paciente que eu peguei, que é uma história bem similar ao que a gente está falando, a hora que ele entrou na dieta no hospital para fazer a cirurgia bariátrica, para conseguir fazer redução de estômago, igual a capela, que é a mais utilizada hoje, os médicos falaram que tinha que perder de peso para fazer a cirurgia, que senão seria um risco muito grande fazer a cirurgia. E porque tem problema com cicatrização, sobrepeso, pressão, então na verdade existem vários fatores que impedem a cirurgia imediata, então eles pedem pelo menos para reduzir um pouco o IMC. No caso desse paciente meu, ele iniciou uma dieta com a quantidade calórica muito baixa. Por exemplo, eu fiz um recordatório alimentar, que é o cálculo de quanto a pessoa ingere diariamente, e a dele dava 11 mil calorias por dia. Então, assim, é uma coisa absurda. E quando ele foi para o hospital, o pessoal do setor passou para ele uma dieta de 1.800. Então, assim, foi uma restrição muito grande. Então, meio complicado para ele. Exatamente. O que acontecia? Eu cheguei lá, ele estava acamado, não conseguia nem andar, porque, lógico, a gente decresceu 10 mil calorias de um dia pro outro, né? Então, como ele ficava deitado, ele não conseguia fazer nada, ele ficava no soro, porque não conseguia nem levantar, passava muito mal, e ele não conseguia fazer a diminuição do peso. Eu já li a respeito, e quando tem essa quebra dessa quantidade de calorias, é perigoso até para o paciente, né?
É perigoso porque, na verdade, esse TMB que a gente taxa de taxa metabólica basal é a quantidade de calorias básicas para sobrevivência, na verdade, para fazer as manutenções vitais, respirar, conseguir manter o movimento dos olhos, coração. Então, na verdade, isso é a quantidade calórica mínima diária para se realizar isso. Então, na verdade, se você mantém um padrão abaixo disso, já começa a ter problemas em pele, unha, cabelo, o sistema imunológico. Então, na verdade, o organismo ele entra em um déficit e ele começa a te dar alguns sinais desse déficit. Agora tem a história da Rose, vamos acompanhar. Quantos quilos você pesava antes de começar esse tratamento em Campinas? Há uns 4 meses atrás eu estava com 155 quilos. Aí eu comecei a sentir dores fortes nas pernas e procurei um médico. E ele diagnosticou nervo ciático atacado. O que aconteceu? Eu precisei eliminar o peso. Só que da maneira errada. Eu tomei remédios. Lógico, em 2 meses foram quase 30 quilos. Perdi, que é uma beleza, me fez muito bem. Só que o remédio, da mesma forma que ele emagrecia, ele me enfraquecia. Eu sentia tonteiras, eu sentia náuseas por causa dos remédios. E ele não vem sozinho, o remédio, ele sempre vem com um remédio antidepressivo. E quando eu vi que eu perdi bastante, eu parei por conta própria, porque eu senti que o remédio estava acabando comigo. Lógico, eu estava emagrecendo, mas a minha saúde estava indo junto. E agora eu sinto que eu estou emagrecendo melhor. Porque eu não estou enfraquecendo, eu não estou sentindo tonteira. Estou bem, estou muito bem, estou comendo de 3 em 3 horas. Então é o correto, é emagrecer natural, entendeu? Comendo pouco, evitando remédios, que os remédios não levam a nada. Depois que eu já eliminei esses 3 quilos, eu consigo caminhar, é movimentar, é largar de ser sedentário, é ter uma vida ativa. Então, Eduardo, nesse caso, a questão dos remédios, você acha que isso atrapalha? Em que escala a utilização de remédios atrapalha no tratamento para um obeso emagrecer? Na verdade, as medicações, elas são um recurso, elas não são a salvação, né? Como a gente falou, a primeira necessidade é nutrição, acompanhamento nutricional. Segundo ponto é o início da prática esportiva. Tá? Só com esses 2 fatores a gente consegue controlar bem questão de hipertensão, questões também de glicemia em alta quantidade. Então, aquela pessoa que é pré-diabética, a gente consegue controlar sem medicação, só com nutrição e atividade física. Agora, num caso de sobrepeso e obesidade muito alta, a medicação, na verdade, no início ela vai atrapalhar se a pessoa não tiver de base atividade física e nutrição. Por quê? Se a pessoa não trabalhou com o primeiro pilar, que é a nutrição, provavelmente a ingestão alimentar não está adequada. Então, na verdade, às vezes nem é a medicação que vai dar uma fraqueza, mas a quantidade alimentar, que às vezes foi reduzido demais para ver se o peso cai, foi reduzido demais. O tanto de miligramas tem o remédio. Aí acaba dando... Na verdade, assim, é a quantidade, às vezes, de energia que você vai precisar durante o dia, às vezes a alimentação não está te proporcionando. E às vezes a pessoa está achando que é um remédio. Na verdade, todos os remédios que são utilizados para emagrecimento com prescrição médica, diga-se de passagem, isso é muito importante, a gente que toma remédio como se fosse aspirina. Medicação ele foi feito para ser utilizado com prescrição médica. Então, algumas medicações que são prescritas por médicos para diminuir o sobrepeso e obesidade, na verdade, eles são um impulso para a pessoa iniciar um tratamento, mas continuar sempre com os 2 primeiros pilares, que é atividade física e nutrição. Então, alguns desses remédios, eles causam efeitos contrários, sim, como a tontura que ela relatou, a fraqueza pode ser dada depois de um padrão, mas essa fraqueza, à medida que ela vai dando esses efeitos colaterais, esse remédio ele tem que ser retirado ou diminuir a dosagem dele, para eliminar esses efeitos colaterais. Então, na verdade, o primeiro pilar sempre nutrição, atividade física, se preciso da medicação, quem vai prescrever é o médico. Então, se tiver controlado a atividade física e nutrição e o médico prescrever, tudo bem. Se não, não é a solução, provavelmente vai fazer muito pior, vai fazer mais mal ainda, porque vai ter os efeitos colaterais, a alimentação vai estar desregrada e a atividade física provavelmente não vai estar acontecendo. Então, na verdade, você começa a mexer em um sistema muito mais complexo. E aí você vai começar a ter distúrbio hormonal, provavelmente, pode ter retenção de água, e aí, na hora que para a medicação, provavelmente o ganho de peso pode vir muito maior do que estava.
que é o efeito rebote que a gente fala. Isso acontece normalmente. Então, a medicação ela tem que ser prescrita e acompanhada pelo médico. Aí tudo bem. Mas nesse caso de obesidade aí é bem raro. Eduardo, quando chega nesse ponto, a obesidade é bom buscar ajuda. E quanto mais próximo assim, de uma equipe multidisciplinar, melhor. Então, como a gente falou, o educador físico com a parte de atividade física, o nutricionista com a nutrição, o médico com acompanhamento de alterações hormonais, se existe ou não, com prescrição de medicação ou não. E um que todo mundo sempre esquece, que é o psicólogo, que eu acho que é parte fundamental nesse tipo de tratamento. Bom, o que todo mundo quer saber é como evitar a situação, exercício físico e dietas. Mas antes nós vamos um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sou Felipe Amado, estudante de Publicidade e Propaganda. Eu queria saber qual a diferença entre obesidade e obesidade mórbida. Fica com mais gordura, tem mais gordura nas artérias. Na verdade, é quando o peso é extremamente alto. Entendeu? Então, na verdade, isso vem acompanhado de outras patologias, como a gente já falou. Então, esse é o caso de obesidade mórbida. O primeiro caso ali entre 85 e 40 é o caso de sobrepeso e obesidade, mas a hora que ele passa ali dos 40 a 45 já é o caso de obesidade mórbida. É um caso de índice. A diferença entre esses dois tipos de obesidade e obesidade mórbida. Vamos acompanhar mais uma. Meu nome é Jason Santos Bittencourt, sou comerciante em Ribeirão Preto. E a minha pergunta é se a obesidade está ligada só ao aspecto alimentar ou o aspecto emocional também conta? Com certeza a parte emocional também conta muito. A gente tem uma professora que fez o doutorado na UFSCar, em São Carlos, que é uma professora Nadia Sheikh, e ela estuda muito sobre síndrome metabólica. Então, na verdade, são todos os fatores que estão aliados com o caso de sobrepeso e obesidade. Existe uma outra ciência que foi criada pelo professor Dutra, aqui em Ribeirão Preto e na região, que é a nutrigenômica, que é a nutrição interferindo no genoma humano. Então, a relação entre a nutrição e o genoma humano. Então, na verdade, esses dois casos entre síndrome metabólica e a parte de nutrigenômica, eles se encontram bem próximos, que, na verdade, hoje a gente sabe que o tecido adiposo, o acúmulo de gordura, ele não é um tecido só, porque a partir do tecido adiposo a gente tem produção de alguns hormônios. E a gente sabe que esses hormônios estão diretamente ligados com o sobrepeso. Então, na verdade, são hormônios do tecido respondendo fisiologicamente para contribuir para esse sobrepeso e para essa obesidade. Na verdade, essa parte emocional já é uma coisa antiga, que o pessoal fala, o desequilíbrio hormonal, na verdade, a pessoa fica ansiosa, começa a comer e engorda. Isso é verdade? Na verdade tem, mas se a pessoa está aliada com a parte nutricional e atividade física, provavelmente isso não vai acontecer com ela. Provavelmente não chega a grau de obesidade. Às vezes pode causar até um sobrepeso. Mas se a pessoa está sempre ligada com atividade física e nutrição, muito provavelmente ela não vai encostar nesse índice. Mas hoje, os fatores que estão ligados com a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, estão ligados ali diretamente com o tecido adiposo. Lógico que a gente tem a parte cultural do que é feito alimentar. Lembra daquelas duas classes sociais que eu falei que são atingidas pela obesidade. Mas esse fator diretamente ligado ao tecido adiposo, ele é provavelmente a parte responsável pela manutenção da obesidade. Vamos acompanhar mais uma. Meu nome é Inara, tenho 23 anos. Uma pessoa pode morrer de obesidade? Na verdade, a obesidade ela vem acompanhada de várias outras patologias e essas outras patologias normalmente é o que são responsáveis pelo óbito de algum paciente, de alguma pessoa. Então, na verdade, a obesidade ela gera, na verdade, como tem uma ingestão provavelmente de grande densidade calórica,
ela pode vir acompanhada ali de algum entupimento de vaso, de artérias, principalmente se ela não tem um acompanhamento médico, como a gente ressaltou. A pressão dela pode ser muito alta e às vezes pode não ser controlada e por causa disso ela vira óbito. Também a gente tem o fator de diabetes, que às vezes a pessoa tem diabetes, não consegue controlar. A gente conhece várias pessoas, né, que não conseguem controlar direitinho. E na verdade ela pode vir a causar alguns outros problemas. Então, na verdade, esse conjunto de patologias em si é o que podem causar principalmente os óbitos por causa de doenças cardiovasculares, que são os que mais matam. Basicamente, então, a obesidade não mata. O que mata são as patologias que vêm dela. Na verdade, isso vem acompanhado de patologias. Lógico que o que levou essas patologias a se desenvolver foi a obesidade. Então, na verdade, a pessoa ela não morre só pelo sobrepeso. Na verdade, ela morre acompanhada de algumas outras patologias que vão causando degeneração a longo prazo do organismo. Caroline Badim, 22 anos, comer de 3 em 3 horas, mantém o peso ou é um mito? Na verdade, a alimentação feita de 3 em 3 horas, tem pessoas que falam até de 2 em 2 horas, é o correto. Na verdade, a gente fala que é o padrão. Mas não em excesso. Não em excesso. Comer de 3 em 3 horas na quantidade adequada, não de 3 em 3 horas de como quiser. Na verdade, esse período de 3 em 3 horas, por que foi muito colocado isso? Na verdade, a gente tem ingestão principais de 3 nutrientes, são carboidratos, proteínas e lipídios. E como o lipídio, a ingestão tem que ser bem controlada, assim como proteína, e o carboidrato tem o seu padrão, que tem muita gente que acha que o carboidrato é o vilão da alimentação. E, na verdade, ele é o grande responsável pela doação energética diária. Então, na verdade, a gente tem que ter um balanço entre esses 3 principais nutrientes e vitaminas, minerais e fibras também. Então, quando a gente faz um balanço desses 3 nutrientes, aí sim, encaixando de 3 em 3 horas, a gente consegue ter uma alimentação super tranquila ao longo do dia. E a gente fala de 3 em 3 horas pelo tempo de metabolização desses nutrientes na quantidade adequada para cada pessoa. Tem mais uma, a última. Meu nome é Zé Luiz, eu tenho 26 anos e eu queria saber se uma pessoa obesa pode fazer exercício por si própria ou tem que procurar um médico antes. A pessoa obesa, ela não deve procurar atividade física por si só. Na verdade, ela sempre deve procurar um médico em primeira instância para avaliar qual o quadro dela, se existe algum quadro patológico. Existem muitas pessoas que descobrem a doença indo no médico. Então, assim, muito provavelmente ela ia morrer sem saber do que tinha. E tem muita gente que fala assim, eu não vou em médico, porque se eu for em médico eu vou descobrir que eu estou doente. Na verdade, você tem que ir no médico sim, e na verdade com uma rotina maior. 6 em 6 meses, quem tem alguma patologia de 3 em 3 meses, ou conforme a orientação do médico. Na verdade, a pessoa que é obesa, ela não deve fazer nada sem uma orientação especializada. Primeiro, procura um médico, procura um nutricionista, procura um educador físico, procura um psicólogo. Quem sabe essa equipe multidisciplinar pode dar um foco muito maior. Tem várias etapas, né? Não só pegar e correr que nem um louco. Exatamente. Ir na academia, levantar um monte de peso. Às vezes ela não precisa correr de início. Na verdade, ela vai causar uma sobrecarga em articulações. Às vezes, no início, ela tem só que caminhar. Então, na verdade, ela depende de um balanço desses profissionais. Então, se ela consegue ter essa equipe do lado dela, esse é o principal fator. Bom, Eduardo, é isso. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no 30 Anos de Entrevista. Obrigado pelo convite. Ok. A gente fica por aqui. Até semana que vem. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público.
São os jovens jornalistas da Barão de Mauá, levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos.